Como é bonito, Senhor, cada manhã te agradecer. Está começando aqui pela Rádio 89.1 o programa Hora Luterana, um programa da comunidade evangélica de confissão luterana Martin Luther de Parobé. Oferecimento Loja Cleia Presentes e Decorações. Quer presentear alguém, decorar ou perfumar a sua casa? Visite a Loja Cleia Presentes na Rua Doutor Legendre 356, propriedade Cleia Cor. Loja de Calçados Bibi, à sua disposição calçado do número 14 ao 39, bairro Conceição do Funil, número 5373, em frente à fábrica da Bibi. Telefone 3543-3289. Aguardamos sua visita. Agropet Curió, tudo para o seu pet e também o ramo agro. Avenida das Nações, 1124. Telefone 3543-4181, em Parobé. E a colaboração espontânea da senhora Rainita Sebel da Silva. Como é bonito, Senhor, cada manhã recomeçar. E assim por onde eu for, irás me acompanhar. Bom dia, queridos irmãos e irmãs em Cristo. Iniciamos mais um programa, A Hora Luterana, um programa da comunidade Martin Luther, da paróquia de Parobé, pertencente ao Sínodo do Nordeste Gaúcho, filiado à Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Eu sou o pastor Edson Koren e é uma grande alegria poder estar contigo e também em sua companhia nesta manhã de sábado, dia 23 de maio de 2026. Quero saudá-los e quero saudá-las com palavras bíblicas de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, onde Jesus Cristo diz: "Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até nos lugares mais distantes da terra." Que essas palavras de Atos dos Apóstolos, nos falando da vinda do Espírito Santo, também possam ser palavras de orientação e motivação para a nossa vida de fé, na certeza de que com Deus nós também temos poder de transformar vidas e realidades, e também na certeza de que nós podemos ser testemunhas também na vivência da fé. Que este programa de rádio possa estar sob a bênção e a proteção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queremos agora ouvir uma pequena exposição do que significa Pentecostes para a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, ISLB. Na Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, ISLB, o Pentecostes é uma das datas mais importantes do ano litúrgico, celebrada com a mesma intensidade que o Natal e a Páscoa. Ele ocorre 50 dias após o domingo de Páscoa e marca a descida do Espírito Santo sobre os discípulos em Jerusalém, conforme o relato bíblico de Atos 2. Para os luteranos, a teologia e a prática de Pentecostes fundamentam-se em pilares centrais. Número 1. O aniversário da Igreja e a missão. A ISLB compreende o Pentecostes como o aniversário da Igreja cristã. Antes deste evento, os seguidores de Jesus estavam temerosos e isolados. Foi o Espírito Santo que os transformou em comunidade e os capacitou para anunciar as boas novas. O propósito do Espírito Santo não é o isolamento em experiências estáticas, mas sim o envio e testemunho do Evangelho ao mundo. 2. A unidade na diversidade. No relato de Atos, as pessoas de diferentes origens ouviram a mensagem em suas próprias línguas maternas. A ISLB enfatiza que o Espírito Santo não anula as diferenças culturais ou de idioma, mas cria comunhão através delas. É a festa da unidade na diversidade, rejeitando uma visão de igreja uniforme ou excludente. 4. Entendimento do Espírito Santo, na perspectiva de Lutero. A teologia luterana se distancia de visões puramente triunfalistas ou místicas sobre o Espírito Santo.
Baseando-se no Catecismo Menor de Martim Lutero, a ICLB ensina que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, o Deus presente hoje, que chama, congrega, ilumina e santifica a Igreja na Terra. Ele age principalmente por meio da palavra e dos sacramentos. 4. Abertura da campanha Vai e Vem. Praticamente, o Domingo de Pentecostes possui um marco institucional muito forte na ICLB. Ele sinaliza o início da campanha Vai e Vem. Essa é uma grande ação nacional de arrecadação de fundos, destinada integralmente a apoiar projetos de missão, evangelização e assistência em comunidades carentes ou novas frentes de atuação na nossa igreja. Queremos ouvir a canção Quando o Espírito de Deus Soprou. Quando o Espírito de Deus soprou, o mundo inteiro se iluminou. A esperança deste chão brotou, e um povo novo deu-se as mãos e caminhou. Lutar e crer, vencer a dor, louvar ao Criador. Justiça e paz hão de reinar, e viva o amor. Quando Jesus a terra visitou, a boa nova da justiça anunciou. O cego viu, o surdo escutou, e os oprimidos das correntes libertou. Lutar e crer, vencer a dor, louvar ao Criador. Justiça e paz hão de reinar, e viva o amor. Nosso poder está na união. O mundo novo vem de Deus e dos irmãos. Vamos lutando contra a divisão e preparando a festa da libertação. Lutar e crer, vencer a dor, louvar ao Criador. Justiça e paz hão de reinar, e viva o amor. Cidade e campo se transformarão, jovens unidos na esperança gritarão. A força nova é o poder do amor, nossa fraqueza é força em Deus libertador. Lutar e crer, vencer a dor, louvar ao Criador. Justiça e paz hão de reinar, e viva o amor. Trago uma palavra bíblica de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 ao 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza no coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhe acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Queremos ouvir a canção Vem Espírito Divino.
força e ânimo na luta pela paz, dá coragem para a solidariedade aos sofridos que esta sociedade faz. Vem, Espírito de Deus, vem nos consolar, dá-nos tua força, vem revigorar este povo que procura a verdade, necessita de conforto e vigor, para que alcance a justiça e a liberdade, da vida nova baseada no amor. Vem, Espírito de Deus, vem nos consolar, dá-nos tua força, vem revigorar. Criador dinâmico, vem sem demora, pelas ordens não te deixas deprimir, vivifica o nosso alento nesta hora, dá-nos dons, carismas para prosseguir. Vem, Espírito de Deus, vem nos consolar, dá-nos tua força, vem revigorar, dá clareza para nossa caminhada, ilumina nossa mente com a luz que indica o alvo certo dessa estrada, e ao mundo novo com certeza nos conduz. Queridos ouvintes, irmãos e irmãs em Cristo, amanhã celebramos Pentecostes. É o dia em que a Igreja cristã celebra a vinda do Espírito Santo. Pentecostes acontece 50 dias após a Páscoa e acontece também 10 dias após a ascensão de Jesus aos céus. É a vinda do Espírito Santo, ou seja, o poder de Deus agindo nos discípulos e também nas pessoas que continuam sendo lideranças em nossas igrejas. E nós temos como temática o crescimento da igreja e queremos também a partir disso refletir nas palavras de Atos dos Apóstolos, quando o Espírito desceu sobre os discípulos e eles começaram então a organizar a igreja. Essa igreja que nós temos em todo o mundo, a igreja cristã. Queridos ouvintes, queridos irmãos e irmãs em Cristo, Deus age e assim a comunidade cresce. Não somos nós que agimos por nossa própria força ou por nossa própria vontade, mas somos impulsionados pelo Espírito Santo a agirmos com fé, com esperança, com amor, com verdadeiro sentido de levar uma transformação para a vida das pessoas. Eu gostaria de trazer alguns dados deste crescimento que não é estatístico apenas, mas que é bíblico, baseado em Atos dos Apóstolos, que nos fala um pouco do crescimento da igreja no seu início, onde em Atos, capítulo 1, versículo 5, nos diz: naqueles dias Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas. Vejamos, 120 pessoas foram as primeiras atingidas pelo Espírito Santo. E essas começaram a transformar, e essas começaram a anunciar o Evangelho, e essas que levaram aquilo que Jesus ensinou adiante. Mas temos mais informações. Em Atos capítulo 2, versículo 41 nos diz: então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Vejamos, de 120, a segunda referência bíblica nos fala em 3.000. Poxa, que coisa bonita, quando o Espírito Santo age em nós e quando o ser humano também permite que o Espírito Santo possa agir. Há de fato crescimento.
não somente quantitativo, mas também qualitativo. Mas não paremos por aqui. Ainda temos uma referência de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 4, que nos diz assim: porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens e mulheres a quase 5.000. Vejamos, 120 para 3.000 para quase 5.000 em, quem sabe, poucos dias. Esse é o crescimento quando se permite que o Espírito Santo haja em nossa vida, em nosso coração. Mas quando nós também nos sentimos comprometidos com esse Espírito que impulsiona e também o fazemos com verdadeiro amor, com verdadeira confiança, não somente num falar bonito, mas também num agir verdadeiro em Cristo. Queridos ouvintes, nós falamos em crescimento, e não somente em crescimento quantitativo, ou seja, no número de membros e de pessoas que aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador, mas também num crescimento qualitativo, onde também existe um comprometimento e uma intenção de auxiliar para que o crescimento verdadeiro aconteça. E aí nós podemos falar em crescimento integral da igreja, onde cada irmão, cada irmã, cada membro da comunidade se torna alguém muito importante. E o crescimento de uma igreja de forma integral, ela acontece quando existe um cuidado em várias áreas de atuação. Cresce a igreja que cuida do ensino, da formação na fé. Muitas e muitas vezes nós deixamos de nos aperfeiçoar, de ler a palavra de Deus, de tirar tempo para orar, de falar com Deus. Cresce a igreja que zela pela unidade, ou seja, pela comunhão, pela união das pessoas, onde as pessoas se conheçam, onde as pessoas se importem umas com as outras, onde as pessoas celebrem juntos seus momentos felizes, mas também se abracem nos momentos difíceis. Crescem as igrejas que abrem as suas portas, não dos seus templos apenas, mas as portas dos seus corações e de suas vidas, e abraçam aquele e aquela que também é diferente. Cresce a igreja que intercede por ela mesma, mas também pelos outros, que intercede pelo mundo, pelas dificuldades desse mundo, pelo desamor, pela guerra, pela violência, pedindo por paz, por proteção, por confiança e por mudança de rumos. Cresce a igreja que tem o sacerdócio geral de todos os crentes, já defendida por Martinho Lutero, ou seja, onde cada membro da comunidade é importante também no anúncio do Evangelho. Isso não ficando apenas para o pastor, para o ministro, mas para toda a igreja que anuncia esse Cristo que é o nosso Senhor e Salvador. Cresce a igreja que tem um compromisso com a superação das suas necessidades materiais e que coloca com certeza em primeiro lugar pessoas e não patrimônios, e que busca em Deus força para vencer as dificuldades do mundo. Cresce a igreja que se reúne em torno da mesa e expressa sua alegria e sua simplicidade, que inspira a simpatia de quem ainda não participa e convida essas pessoas para se integrarem, para estar juntos, para se alegrarem e também para caminharem no mesmo sentido. Queridos ouvintes, o crescimento integral de uma igreja tem a ver com saber plantar e regar esta plantinha. É justamente isso que nós precisamos aprender a plantar e a regar a semente da palavra de Deus. Quem de nós já tirou um tempo para observar algo crescer? Quem sabe uma plantinha que de um dia para o outro cresce absurdamente? Ou quem já observou seu neto, sua neta, seu filho, sua filha,
que em poucos meses a calça já não serve mais, fica curta, fica marreca, como dizem. Quem já observou um investimento que começa às vezes pequenininho e em poucos meses e poucos anos se torna algo grandioso, com crescimento, com contratação de funcionários e assim por diante. Sim, foi assim que as comunidades cristãs no início também cresceram. Cresceram quantitativamente, mas também qualitativamente quando elas de fato se sentiam como verdadeiros irmãos e irmãs e se preocupavam uns com os outros. Assim, queridos irmãos, queridos ouvintes, precisamos também aprender dessas palavras de Atos dos Apóstolos a plantar e a regar a semente, a cuidar para que também possa produzir bons frutos. E com essa produção de bons frutos teremos com certeza um mundo mais colorido, como um grande jardim. Que Deus nos dê o Espírito Santo para que nós também possamos crer na fé, na esperança e no amor. Amém. Trago agora os avisos e comunicações de nossa paróquia. Hoje, dia 23 de maio, teremos nossa Assembleia Sinodal, que será realizada lá em Montenegro. Também hoje, às 14 horas, teremos culto infantil aqui na comunidade Martin Luther de Parobé. E hoje também o grande dia da 8ª Noite das Massas, aqui em Parobé, organizado pelo grupo de casais. Então hoje à noite, a partir das 19h30, 8ª Noite das Massas, e eu diria o seguinte: quem conhece não perde. Então, por que você vai perder? Venha participar, convide seus amigos,
convide seus familiares, convide seus vizinhos e venha prestigiar então a 8ª noite das massas, na qual nós teremos também música ao vivo, também para dançar. Já amanhã, dia 24 de maio, domingo de Pentecostes, teremos o culto de ação de graças lá em Entrepelado, às 10 horas, e logo após almoço e demais festejos da comunidade de Entrepelado. Então amanhã, 10 horas da manhã, todos estão convidadas para o culto de ação de graças, meio-dia almoço e pela parte da tarde dançante, lá na comunidade de Entrepelado. Com certeza será uma grande festa e com a sua presença será ainda melhor. Na segunda-feira, dia 25 de maio, às 13 horas e 30 minutos, teremos a assistência social aqui em Parobé. No dia 26, terça-feira, às 14 horas, teremos a reunião da UASE do Núcleo em Taquara. E dia 27, quarta-feira, teremos UASE e visitação na comunidade de Passo dos Ferreiros, às 14 horas. E no dia 28, quinta-feira, teremos UASE e visitação em Fazenda Fialho e pela parte da noite, 19 horas, ensaio do coro aqui em Parobé. No dia 29 de maio, na sexta-feira, temos previsto reunião de setores, mas este não acontecerá então no dia 29. Uma nova data será agendada. Esses foram os avisos e comunicações de nossa paróquia. Trago agora também os aniversariantes da semana. Hoje, dia 23 de maio, estão de aniversário Adão Roberto Jager, Arthur Filman Jost, Claudete Silvia Brusius, Cleiton Eludir Brenner, Cristiano Moser, Eloy Fulmer Kamforst, Mateus Gabriel Becker e Sinércio Cláudio Hartz. Já no dia 25 estarão de aniversário Henrique Jacob Kohn e Joaquim Kohlrausch. Já no dia 26 estará de aniversário Gabriel Rona Sinsen. E no dia 27, Isabelle dos Santos, Renate Hack Bischoff e Sofia dos Santos. Já no dia 28 estará de aniversário Senira Borges Folmer e no dia 29, Yara Inês Linden, Marilane Zimmer, Célia Kirch e Thomas Eurico Saft. E no dia 30 estarão de aniversário Beatriz Brocker Marques, Larissa Vieira Ditzmann, Priscila Hartz, Sandra Jaqueline Petri, Teodora Steingleder Weber e Vinícius Gabriel Pires. E no dia 31 de maio estarão de aniversário Eleandro Luiz Duarte e João Vitor Schack da Rosa. Parabéns aos aniversariantes, que Deus possa conceder as mais ricas bênçãos em suas vidas e recebam também o grande abraço de toda a família luterana. Assim convido para orarmos juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a bênção do Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, venha sobre ti e permaneça contigo, hoje e para todo sempre. Amém. Lutar e crer, vencer a dor, louvar ao Criador. Justiça e paz hão de reinar, e viva o